amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quero convidar o pastor presidente, nosso pastor Edinaldo. Pode orar, minha querida. Vai dar continuidade. Quero desejar um bom dia aos nossos amigos do Face que estarão conosco nesta manhã, aprendendo mais uma porção do Senhor. Feche os teus olhos e vamos colocar diante do Senhor. Deus, eu quero te agradecer, Deus, mais uma vez, porque em tudo, verdadeiramente, o Senhor tem cuidado de nós. E como família, nesta manhã, Deus, nós queremos te pedir, Pai, a sua provisão, a começar, Pai, do nosso entendimento, que nós possamos sair nesta manhã aqui, Deus, entendemos como o Senhor tem cuidado, como a família verdadeiramente é projeto do Senhor, é uma instituição religiosa, é uma instituição que ela foi gerada, Jesus, não neste mundo físico, mas no seu coração. Desde já, Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós fazemos parte de uma família, uma grande família que irá morar no céu. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. E a palavra está com nós. Amém. Obrigado, querida. Graça e paz, queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo, porque dependendo do horário que você está vendo agora, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, nossa sede, nossa escola dominical. Todo domingo já deixamos o convite a você e a sua família, sob a coordenação dos nossos irmãos presbítero Alceni e da missionária Silvia, que aliás, já cantamos parabéns, fez aniversário hoje, mais uma vez. Em nome da igreja, nossos parabéns, que o Senhor te abençoe, resplandeça sobre ti a sua luz, te guarde, ilumine e continue te dando essa graça e essa sabedoria. Amém? Queridos, muito bom estarmos aqui. Hoje a nossa irmã já fez a introdução, a mordomia da família cristã. Eu queria só dar uma rápida pincelada na leitura diária e pedir que os irmãos fizessem um esforço, porque como a leitura já é diária, ela já se torna fácil e prática da gente ter uma síntese ou uma compreensão, né, mais concisa, sinteticamente falando, da lição que a gente vai ter durante a semana. Então, na segunda-feira, em Gênesis, capítulo 2, 18, nós lemos aonde Deus não aprova a solidão, porque quando falamos da mordomia do lar cristão, da família, obviamente falamos imediatamente do lar, do contexto familiar, do homem, da mulher, dos filhos. E nós entendemos que Deus é o autor, o Criador, aquele que formou o casal e os constituiu e abençoou como homem e mulher, como aqueles que seriam progenitores dos descendentes posteriores dos seus filhos e, portanto, a família. E viu Deus que Adão estava só e isso não era bom. Então, nós entendemos que o pressuposto da existência da ordenança familiar é que haja um conjunto e uma troca e uma harmonia entre o ser vivente. Para isso Deus criou a mulher e colocou ao lado do homem. Isso nós vemos claramente o desejo e o cuidado de Deus que todo homem seja completo e complementado nas suas questões emocionais de Gênesis. Na terça-feira, em 1 Coríntios 7, 1, 2, a gente vê a monogamia e a heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento, ou seja, a monogamia, aquilo que é uno, um homem para a mulher para o homem. A gente percebe e vê que Deus nunca aprovou que houvesse um relacionamento extraconjugal e que o homem fosse marido de muitas mulheres, ainda que muitas culturas, e nós não estamos aqui para nos levantarmos contra as culturas dos povos e nações. Como cristão, conhecemos a Bíblia, estamos aqui para respeitar os países, as suas leis, mas como cristão e como herdeiro daquilo que recebemos do Deus que formou um casal, nós partimos do pressuposto de que o desejo de Deus é que o homem seja marido, e uma das características que Paulo fala a Timóteo, para que o obreiro seja separado, o diácono e o presbítero, é que eles sejam ambos maridos de uma só mulher. Com isso, dando o exemplo prático em todo o relacionamento da sua vida. E Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios 7, do 1 ao 2. Na quarta-feira, em Gênesis 12, 3, Abraão
Deus abençoou as famílias através de Abraão, quando Deus fez o chamado e prometeu a ele, quando tirou da Mesopotâmia, dizendo que o levaria a uma terra que ele não conhecia, mas nele, Abraão, na sua descendência, que era uma alusão clara e direta da vinda do Messias, da vinda de Cristo, porque apenas Deus poderia abençoar a família. E a terminologia abençoar aqui, ela é abrangente, é abençoar tirando de debaixo da maldição. E quando eu falo maldição, lembrando que nós, o próprio Paulo enfatiza isso, nós herdamos na natureza humana o pecado original dos nossos pais. E em Cristo, as famílias, no contexto universal, elas seriam redimidas, santificadas, separadas, perdoadas e tendo a herdade, né, e a herança de Cristo. Então, essa terminologia de que toda família em Abraão seria abençoada na sua descendência, ela é muito mais profunda do que entendemos apenas a bênção material física. É uma bênção de eternidade, é uma bênção muito além. É o que o salmista vai para o Salmo 128, que bem-aventurado é o varão que trabalha e comerá do sol do seu rosto, e não lhe faltará o pão, pois a sua família assemelha-se os seus filhos e a mulher como a figueira e a videira, esta junta ao redor da mesa, os filhos e a mulher como ao redor da casa. Então a gente vê que essa bênção que Deus faria na descendência de Abraão, ela é expressa no bem-aventurado homem que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, que recebe o perdão do Senhor, a redenção do Senhor, e no laço familiar, o Salmo 128 expressa e concretiza enfaticamente o que diz Gênesis 12. Na quinta, 1 Coríntios 6,10, nos fala da homossexualidade, né, como um contexto geral, porque Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Nós amamos as pessoas que têm suas escolhas, porque o ser humano ele é livre. Nós não estamos aqui para nos colocarmos como juízes, para condenarmos alguém, porque para tal não fomos chamados. Juiz há só um, nós devemos julgar a nós mesmos, mas nós estamos aqui como arautos, como luz do mundo, como proclamadores do Evangelho, como defensores da fé e da verdade divina. E conhecendo isso, entendemos que além do casamento, fora da heterossexualidade do homem, masculino ou feminino, não há um conceito bíblico da divindade no que diz respeito àquilo que a Bíblia considera estranho e alheio à origem da criação. Então nós amamos as pessoas que têm suas opções sexuais, até porque a Bíblia nos diz para que o próprio Deus ama o vil pecador, mas Deus aborrece o pecado. Então nós amamos estas pessoas, mas não compactuamos, não somos condizentes, e não é possível um lar ser edificado à luz da Bíblia e dos princípios de Deus dentro dessa forma que foge totalmente daquilo que é o plano de Deus. Então fica isso aqui bem claro do nosso amor, mas que não somos condizentes com tais práticas, ainda que os amamos em Cristo e oramos por essas vidas. Na sexta-feira, 1 Timóteo 5,8, quem não cuida da família é pior que o infiel. Isso aqui é profundo, irmão. São características direcionadas à igreja e particularmente também ainda aos obreiros, aos homens, aos líderes, aos pastores, mas como um todo, que aquele que não tem o cuidado do zelo da família é pior do que infiel. Irmão, se já ser infiel é algo terrível, é algo estarrecedor, porque fidelidade parte do princípio de o ser igual ao original. Então, ser infiel significa ser alheio, diferente, distorcido, ausente, fora do que é ser fiel. Então, se já ser infiel há uma cobrança de Deus na infidelidade, a infidelidade conjugal, a infidelidade harmoniosa na amizade, a infidelidade no companheirismo, agora imagine como um todo a infidelidade sendo pior do que o infiel. Então, o que seria pior do que o infiel? É algo tremendamente profundo e que nós precisamos analisar quando o contexto disse do zelo, do cuidado que devemos ter, queridos, para com os nossos familiares. Então existe uma cobrança divina, porque foi Deus que constituiu a família, elegeu a família, formou o casal, juntou o homem e a mulher e os abençoou. É o próprio Deus que vai requerer também que essa infidelidade, essa quebra de aliança, essa quebra de harmonia, porque a questão da infidelidade
é muito abrangente, vai muito além do que simplesmente o ato do homem ou da mulher ser infiel em si. É algo que vai muito mais profundo e acredito que na lição a gente vai abordar isso. Mas só para a gente entender que como a lição diária nos dá um parâmetro, né, mais abrangente do que a gente vai estudar. E no sábado, Efésios 6, 1, 3, filhos criados na doutrina e a demonstração do Senhor. A gente tem que entender que não existe o conceito de família em si na ausência de filhos. E quando falamos de filho, não quer dizer que é necessariamente os biológicos, porque o ato de adotar, e fica aqui a minha aprovação a isso, o ato de adotar um filho, uma criança, porque há um ditado aí fora que diz que pai e mãe não é aquele que faz, mas é aquele que cria. Então o contexto e o conceito de família pode ser, e qual é maior amor do que você renunciar a você mesmo para você agregar a outros valores de princípios e amor quando você adota uma criança. Então esse conceito da harmonia dos filhos não se restringe apenas aos filhos biológicos, além da responsabilidade de trazer aos nossos filhos os princípios que nós recebemos de Deus, da sua palavra e do conceito como todo, como família. Somos formadores do caráter dos nossos filhos. A ciência diz que até os 7 anos de idade, a personalidade começa a ser formada do momento que a criança passa a enxergar e ouvir as coisas. Mas o caráter da criança, ele é gerenciado até os 7 anos. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E a terminologia para o filho lá refere-se à criança. E no original, criança lá fala assim da tenra idade. Ensina, e o ensinar não é apenas com a voz, com a palavra, mas é com os atos. A palavra ensina e multiplica, mas o exemplo arrasta. Então, quando os nossos filhos veem que vivemos aquilo que nós falamos e praticamos aquilo que nós dizemos, nós não entramos na hipocrisia de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Nós temos que dizer aos nossos filhos, faça o que eu faço, não porque eu mando, mas porque você vê exemplo em mim, que eu sou o primeiro a fazer aquilo que eu te ensino. Então fica aqui bem compreensível todo esse contexto e conceito. Vamos entrar em si na nossa lição. Josué, eu quero só pegar o ponto porque foi lido aqui pela nossa irmã, que Josué no capítulo 24, quando ele entrega a terra às tribos e é conquistada por completo agora, e cada uma das tribos recebeu, ele reúne todo o povo agora, e ele chama o povo para reatar, para preservar e para iniciar uma nova aliança com Deus. E ele anuncia que as famílias que constituíam, os hebreus no caso, que constituíam a nação de Israel, né, agora chamado de Israel, ele anuncia e diz que as nações ao redor têm muitos deuses. E ele diz, nós porém servimos a um Deus vivo. E ele traz à memória quem é esse Deus. E quando ele traz à memória, ele traz num contexto geral, inclusive o Deus que constituiu a família. O Deus que constituiu o marido, que constituiu a mulher, que constituiu os laços familiares. E há algo muito importante aqui, porque ele diz, escolha hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses pagãos, ou a Yahvé, ou a Elohim, ou a Adonai, ou ao Deus a quem eu sirvo. Aí ele enfatiza dizendo, escolhei vós, eu todavia decido escolher servir ao Senhor. A gente percebe aqui que Josué deixa bem claro que mesmo no meio da unidade de pessoas que dizem servir a Deus, existe um princípio de infidelidade a Deus. Ele abre isso aqui quando ele diz, vocês vejam o que vocês vão escolher, mas eu, então, ele enfatiza que a escolha de Deus como Senhor da nação, o Senhor da fé, mas o Senhor da minha casa, veja que ele observa e diz, a minha casa, e ele é abrangente no contexto aqui, né, da minha casa, porque ele fala não apenas o lugar da minha habitação, ele quer dizer que o governo geográfico, ele escolhe que seja regido por Deus, mas ele escolhe que os que estão dentro deste governo, e ele como Senhor, cabeça da família, ele decide que ele regerá os seus súditos, a família, sobre a régia daquilo que ele escolheu para ele.
ele escolhe Deus como Senhor sobre sua vida, e ele decide ter a sua família ensinada e ministrada no temor deste Deus. Então o conceito de eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela abrange a socioeconomia, a política, o sentimento, o comportamento. A régia de Deus é o princípio de que a escolha de ter Deus como alicerce basilar da sua família é a garantia de que ele frutificará, prosperará e os seus herdeiros haverão de ser abençoados. Então observe que quando Josué chama o povo e faz esse conceito, hoje, quero abrir um parêntese aqui ainda nisso que eu estou colocando, eu vou usar uma terminologia, hipérbole, é forte, mas eu gosto dessas hipérboles para dar impacto. A desgraça no seio familiar, e eu falei isso aqui já na igreja, está expressa na ausência da graça. Eu já ensinei isso aqui. O favor, o amor, a bondade, a ação, o agir, o mover, o trabalhar, o tratar, o ensinar, o cuidar de Deus, que são expressões desta graça de Deus, que é muito mais abrangente do que isso, ela proporciona a edificação, o relacionamento, o conhecimento, a harmonia da família. Quando a graça de Deus não está lá, o que é uma desgraça, irmãos? É aquilo que não favorece, é aquilo que empobrece, é aquilo que rouba, é aquilo que destrói. Então a ausência de Deus e não ter Deus hoje como rege, como a coluna alicerce no seu familiar, é promover por antecipação a desgraça no seio da família. Então muitos lares hoje estão sendo regidos, dirigidos por conceitos meramente humanos, não do conceito divino. O conceito divino para a família parte do princípio de que minha família é projeto de Deus, minha família é herdade de Deus, minha família é a ação de Deus, minha família é o mover do Deus eterno aqui na terra. Quando isto não está na minha vida, obviamente não há harmonia, não há paz, não há integridade, não há fidelidade, não há amor, não há entendimento, não há relacionamento. Porque família constitui-se e expressa tudo isso, mas o princípio disso está no ato da minha escolha de dizer que a minha casa, o chefe dela, o senhor dela, o mandatário dela, o governo dela, está debaixo da regência de Deus. Então é preciso a gente entender que aquilo que há mais de 3.000 anos atrás, dito por Josué, deve ser o princípio daquilo que rege a nossa família. Sociedade fortalecida, família fortalecida. Sociedade curada, família curada. Sociedade desrasgada é sinal de que as famílias não estão bem. É sinal de que não há conciliação, é sinal de que não há unidade, não há união, não há compreensão, não há perdão. Porque a sociedade é uma expressão direta do que é a família interna. Quando a família, e eu falo família no contexto social, quando as famílias, ela tem uma régia, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, um condomínio, não quer dizer que dentro do condomínio não haja dificuldade nos lares e nas casas, mas todo morador de condomínio, além das leis internas que o chefe da casa, em acordo com a matriarca, com a mulher, cuida e rege sua família, essas famílias aceitam viverem debaixo de um domínio de leis que regem o condomínio. Há um princípio de um diferencial nos condomínios, porque todos que lá estão, as famílias, aceitam, submetem-se em adotar essas leis. Então observaram que existe lei, existe ordem, ordenança no condomínio, porque as famílias estão, abre aspas, que isso é relativo, mas a princípio é isso, elas estão debaixo de uma regência da qual elas aceitam. Qual é o problema da sociedade hoje desresgrada? É porque os filhos já não obedecem seus pais. Timóteo, ele fala, e João também ouve isso, e ele diz: vós filhos, obedecei vossos pais, como também ele diz: vós pais, não incite a ira aos vossos filhos. Então a Bíblia, ela trata de Gênesis e Apocalipse do conceito de ordenança, de obediência, né? Não de imposição, mas de aplicação de autoridade dos pais e da sujeição voluntária dos filhos.
E a própria Bíblia trata dessa questão dos pais com zelo, com temor, destemor, na presença de Deus, agirem em ordenança com a palavra de Deus e com os princípios divinos. Quando isto está ausente da família, são filhos desobedientes, encrencreiros, brigueiros, são irmãos desunidos. A própria Bíblia nos dá exemplo de casos em desarmonia, em que no meio dos próprios patriarcas, pessoas que receberam promessas de Deus, que havia brigas internas. O caso dos patriarcas que tinham N mulheres, havia um ciúme, porque tinha a esposa original, aí vinha a segunda esposa, a terceira esposa. Então a gente percebe que não há harmonia, aí percebe que uma mãe ficava ciumada do filho da outra. Então na própria Bíblia, a gente vê depois Deus reger e estabelecer isso nas normativas, para que haja um princípio basilar para a família. Então hoje a ausência desse princípio, dessa sujeição, dessa convivência ao princípio da palavra, há uma distorção das próprias leis aí fora, né, sociopolítica, que vem tentar impor-se acima dos princípios cristãos. Então a razão para a gente entender do que está acontecendo no mundo são famílias fracas, doentes, na desarmonia, na falta do amor e na falta do princípio divino. Uma vez entendido concisamente isso aqui, a nossa introdução nos diz: veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Alguém viu no celular para eu ver a hora aqui, por favor? Por toda a vida veremos que todo esse processo é plano de Deus, revelado desde Gênesis. Nas Escrituras, famílias é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel. Então veja o teor do peso da importância, é aquilo que eu já frisei sobre o que é pior do que o infiel. Assim, o propósito desta missão é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvos da sua bênção. Então, a base, a solidez, é o rumo norte para a essência da família. O autor, ele já indica, e eu concordo plenamente, que é o amor de Deus, né? Porque não é o amor filéu, o amor de amizade, de amigo, de companheirismo, não é o amor hétero, que é o amor sensual, né? Que é o amor de olhar para a mulher e os olhos brilhar e desejá-la, até a uma intimidade sexual, mas é o amor ágape, é o amor proveniente de Deus, é o amor de onde se deriva todos os demais amores. Então, por mais que se ame alguém, por mais que se faça algo por alguém, esse amor não chega a ser comparado ao amor divino. E o amor divino é aquele que traz a solidez da família, porque o amor sara, o amor cura, o amor restaura, o amor perdoa, o amor estabelece, restabelece, né? O amor promove, o amor, ele nos conduz, ele não incita, né? Mas ele nos conduz. Então a base do amor na família é o grande segredo da regência e o segredo para que essa família tenha uma solidez em toda a sua caminhada. A família no plano de Deus, a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus, agora eu quero só abrir um parênteses aqui, porque ele diz que antes de Deus constituir a família, Deus instituiu o casamento. Isso tem uma brecha no meu entender aqui, que alguém pode não entender. Peraí, então Adão e Eva não eram família? Não dá para entender? Eu entendi o que o autor quis dizer, e eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, que o conceito família não parte em si do pressuposto dos filhos. Eu acho que o autor esqueceu esse ponto, e eu quero frisar isso aqui. O conceito família, para mim, está no pressuposto do casal. Uma família constitui-se de eu e mais um. E o ato familiar promove a unidade da família no conceito da vida dos filhos. Então, só queria pontuar isso aqui, porque eu acho que alguém pode se perder nesse conceito aqui. Mas eu entendi o que o autor quis dizer, porque ele quer falar como toda a questão da base, do caminho da edificação familiar através dos filhos. Ainda no ponto primeiro, o Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? Aí vem aquele ponto que eu falei, que nós amamos as pessoas que têm as suas escolhas homossexuais, né?
mas que o próprio Cristo traz a lembrança, lembrando que Cristo é o Criador. E se ele diz que Deus fez macho e fêmea, ele está dizendo que não existe outra coisa fora isso. Então nós não abrimos mão desse princípio aqui como base de família. O Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí ele faz a indagação, numa só carne, que é a questão de compreender isso aqui. Alguns textos, Mateus 19, 4, 5, referência Gênesis 2, 24. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. A gente já frisou no começo isso aqui. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família, Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. No caso, Gênesis 12, eu já frisei isso aqui. Só parar num ponto aqui, quando diz que ela é tão importante que o Senhor a criou antes do Estado. O Estado fala do que nós estamos vivendo, como as leis estabelecidas, como a organização social, como os governantes que estão sobre nós, como os princípios que nós vivemos em sociedade. É o Estado que está aí. A igreja, que é o corpo místico de Cristo. Eu só abro um parênteses aqui, eu sou muito sintético, analítico. Quando ele fala que a família da importância foi antes da questão da igreja. Não há uma contradição aqui, porque alguém poderia dizer, mas espera aí, então quando a Bíblia diz que Cristo fundou a igreja, lembra? A elegeu antes da fundação do mundo, não há contradição, porque Deus, na sua condição de Deus, os seus atributos, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Deus da imutabilidade. E a presciência de Deus é a capacidade de conhecer, não apenas saber, mas de conhecer todas as coisas, antes que sejam como se elas já fossem. Então a igreja em Cristo, na sua presciência, já existia, mas na formação humana, na criação humana, o autor coloca, e eu concordo, quando ele diz que ela é antes da igreja, nesse contexto, porque alguém poderia não entender isso aqui. E se ela é tão importante antes da fundação do Estado, das leis, das normativas que seriam seguidas, das observâncias da sociedade e da própria existência da igreja, aí nós compreendemos porque Paulo diz ao Timóteo que aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Por quê? Porque Paulo, ele põe uma escala de hierarquia, e eu friso isso aqui na igreja. O que é que eu friso na igreja? Por exemplo, no dia dos dias do nosso congresso, o pastor Fábio chegou para mim e disse: pastor, eu sei que tem um congresso em 5 dias, eu estarei aqui todos os dias, porém, é o meu aniversário de casamento sábado, e eu já tinha combinado com a minha esposa que nós sairíamos. Irmãos, seria ignorância da minha parte, abrupta essa ignorância, se eu dissesse para ele: não, porque a festa da igreja você tem que estar aqui. Não, irmãos, eu disse: não, vá, esteja com a sua esposa, curta bem a noite, meus parabéns que eu até frisei aqui, e depois você volta. Por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu entendo isso aqui, que a igreja como constituição, ok? A organização da igreja, ela não está acima da família, porque a família, ela foi criação primeira de Deus, e eu abençoei e disse que ele fosse. Seria ignorância, como existem alguns líderes aqui, quando em degradação da família, né, em depreciação da família, alguns líderes, e eu estou falando à luz da Bíblia, fazem imposições sobre o sacerdócio da casa, trocando em miúdos. Os líderes sem sabedoria impõem que os seus obreiros estejam piamente 24 horas seguindo a regência da igreja como organização e impondo algo que está disseminando
contenda, destruição dentro do lar. Por exemplo, um pastor não pode impor ao obreiro que a esposa dele o siga nisto, quando a mulher diz, não, eu não vou, e o marido não deve impor a esposa, porque isso não é autoridade, é autoritarismo, queridos. Autoridade é aquilo que eu conquisto sob normativas de respeito. Autoridade é aquilo que eu conquisto dentro de consciência. Se o próprio culto, ele é consciente, como eu posso estabelecer autoridade na minha família sob imposição? Por isso, volto ao que diz João na sua epístola: vós pais, vós filhos, obedecei vossos pais, mas vós pais, olha a preposição, não incite a ira aos vossos filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando sobre a mordomia da família. Isso aqui, querida, é muito sério, muito importante. O pai deve ensinar e não impor. É desde da tenra idade, e isso é ensinado com amor, porque eu quero lembrar que Deus é amor. E eu quero lembrar que mesmo sendo Deus Senhor sobre todas as coisas, Deus não obriga ninguém a uma imposição. Deus dá a escolha, Deus dá a liberdade, porque Deus quer que o homem e a mulher, a família, a sociedade e a igreja viva sob a regência da obediência. Eu não estou falando de subordinação, eu não estou falando da desobediência, que é o princípio, né, da maldição que se inflige sobre a igreja, que é a rebelião. A rebelião não começa numa multidão, a rebelião começa num coração insubmisso, e basta mais um, pronto, já está o estupim. Então eu estou usando esta linguagem de figura, porque muitas vezes o meu filho é rebelde, chega na igreja e expõe o filho, expõe a esposa, ou a mulher sem sabedoria expõe o marido. Meu marido é rebelde, não quer vir para a igreja. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e nós estamos falando sobre mordomia da família. Sobre mordomia vem da palavra ser mordomo, aquele que administra, aquele que tem responsabilidade. Eu quero lembrar aqui que Jesus disse que nós fomos constituídos como todos mordomos e temos responsabilidade das quais nós prestaremos conta a Deus. Então, desde do pai para o filho, da mulher sábia para o marido, do marido idôneo para com a esposa, é preciso se tomar muito cuidado no tipo de relacionamento que se está criando. Não estou falando de frouxidão, desculpe aqui a império, não estou falando de marido frouxo, de homem medroso, sabe, de capitã de casa. Me desculpe, mulheres, na minha casa quem manda é Jesus. Pensaram que quer dizer que é eu, né? Não, na minha casa quem manda é Jesus. Agora, o domínio da minha casa está sobre mim. Agora, o governo de dentro da casa está com a minha esposa. Isso é Bíblia, e eu sei muito bem isso. Eu não preciso impor a minha esposa, ela me respeita de voluntariedade, porque Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante, quando Paulo fala da regência dos princípios e normativas do casamento, Paulo diz: vós mulheres, amai, isso é mandamento, amai. E amar neste caso aqui é você começar a